Imagine confiar cegamente na pessoa com quem você cresceu, se casou, teve filhos e descobrir anos depois que ela viveu uma vida secreta com outros homens, inclusive com um desconhecido em uma praia do Caribe. Esta é a história real de um marido dedicado, que teve sua vida virada do avesso por trás de um sorriso doce e um pedido de férias. O que parecia uma simples viagem em casal se revelou o início de um pesadelo que ele nunca imaginou enfrentar. Tenho 38 anos e minha esposa também tem 38. Nos conhecemos desde crianças e crescemos juntos, frequentando as mesmas escolas e brincando no mesmo parque. Nossas famílias também são muito próximas e, por isso, sempre diziam que éramos como gêmeos siameses. Nos conhecemos tão bem que conseguimos nos comunicar sem palavras. Por isso fiquei tão chocado ao descobrir que ela levava uma vida dupla. Hackeei nossa conta do Google e descobri que ela estava tendo um caso há 2 anos, com um colega de trabalho. E também com vários outros homens. Inclusive, eles haviam terminado recentemente porque ela o traiu com outra pessoa que conheceu. Isso me pegou completamente de surpresa, pois achei que passaríamos o resto da vida juntos. Um pouco de contexto sobre nós. Nos casamos aos 28 anos. Compramos uma casa. Nosso primeiro filho veio quando tínhamos 29. O segundo, aos 31. Chegamos aos 35 sem problemas. Relacionamento ótimo. Vida sexual ótima. Com o tempo, ela começou a agir de forma diferente. Fazia comentários estranhos que até agora eu tinha ignorado. Lembro bem da sequência de eventos que levou ao comportamento estranho dela. Tudo começou alguns anos depois do nascimento do nosso segundo filho. Acho que tínhamos 35 anos na época. Fizemos uma viagem ao Caribe. Uma amiga dela, que mora em outro estado e havia se divorciado recentemente, quis ir junto. Éramos só nós 3, e eu me sentia como o segurador de vela. Elas me excluíam de tudo, como se fosse uma viagem de garotas e eu só estivesse ali por acaso. Não me importei muito, porque eu estava trabalhando remotamente. Tinha alguns projetos em andamento, que exigiam minha atenção de vez em quando. O hotel em que ficamos tinha um cassino. Então, quando me entediava, eu descia para jogar, ou ligava para meus pais, que estavam cuidando dos nossos filhos durante a viagem. Durante essas férias, minha esposa e a amiga saíam todas as noites. Quando voltava para o quarto do hotel, ela me contava sobre os restaurantes incríveis que tinham experimentado e todas as atividades que fizeram. Eu não sentia que estava perdendo nada, porque essa era uma viagem que eu vinha prometendo há anos. Ela nunca tinha saído do país e sempre dizia que a vida estava passando por ela sem que tivesse aproveitado. Diferente das amigas, que tiveram muitas experiências e relacionamentos. Eu fui o único homem com quem ela esteve, e durante nossos 20 e poucos anos, só focamos na carreira. Quase não tiramos férias. Nunca estive com outra mulher além dela, e sempre me senti totalmente realizado. Durante o dia, dávamos passeios na praia e víamos o nascer do sol. Almoçávamos com a amiga dela. À noite, as duas saíam juntas. Achei que tudo isso era inofensivo. Confiava completamente nela. Nem nos anos seguintes à viagem desconfiei de nada. Se não me engano, foi depois dessa viagem que ela começou a agir diferente. No quarto dia da viagem, 2 dias antes do nosso retorno, ela saiu com a amiga como de costume. Elas ficaram bêbadas, o que não era comum para minha esposa. Mas a amiga já tinha esse histórico, então imagino que tenha influenciado. Ela é uma bêbada alegre. Fica super falante e sociável. Quando voltou ao quarto, não parava de me contar como a amiga tinha se envolvido com um dos locais. Disse que a amiga fez sexo oral nele e depois ele a levou para a praia para transarem. Naquela noite, enquanto me contava, ela dava risada e parecia se divertir com a história. Estava feliz pela amiga. Eu também ri, porque aquilo era totalmente fora do que eu imaginava da amiga dela, pelo pouco que eu conhecia. Ela não mencionou nada sobre ter se envolvido com alguém. E eu, nem por um segundo, suspeitei. Ela é uma mulher casada, usa a aliança o tempo todo, e eu confiava nela. O que achei interessante na história dela foi que na manhã seguinte,
Ela negou ter me contado que a amiga fez sexo oral em um dos locais, ou que foi levada do bar até a praia por ele para fazerem sexo. Acho estranho ela não se lembrar de ter me contado essa história, e me arrependo de não tê-la interrogado mais sobre isso. Depois, descobri que ela não era apenas uma espectadora inocente dessa história. O que ela contou de fato aconteceu, mas ela omitiu intencionalmente os detalhes da parte que ela mesma teve envolvimento. Outro episódio que deveria ter sido um sinal de alerta foi no nosso último dia no resort. Estávamos na praia quando um grupo de rapazes locais fortes e musculosos passou na nossa frente. Notei que ela os olhava fixamente. Na hora não dei muita importância porque outras pessoas na praia também estavam olhando para eles. Mas o que me chamou a atenção foi o que ela disse logo depois. Ela me perguntou se eu já havia pensado em estar com outra pessoa. Fiquei olhando para ela, tentando entender por que estava me perguntando aquilo. Respondi que sim, já pensei, e que isso é natural. Mas que pensar e agir são coisas diferentes. Foi uma das conversas mais aleatórias e desconfortáveis que já tivemos. E olha que conheço ela em todas as fases, boas e ruins. Não perguntei por que ela fez aquela pergunta, nem se ela já tinha pensado em estar com outro homem. Naquele momento, eu nem pensei em ligar os pontos ou tirar conclusões. Só anos depois, quando hackeei a conta do Google dela, comecei a entender tudo. Depois que voltamos da viagem, algo mudou nela. Começou a se comportar de forma diferente. Passava mais tempo fora de casa, se comunicava menos, era mais reservada com sua rotina e suas atividades. Esse comportamento durou mais de um ano. Minha família insistia que ela havia mudado muito e que talvez estivesse tendo um caso. Mas eu tinha certeza absoluta de que isso não era possível. Inclusive comentei isso com ela, e rimos juntos da ideia. Alguns anos após a viagem, ela começou, aos poucos, a dar mais atenção à aparência. Comprava roupas novas, usava maquiagem com mais frequência, mudava o cabelo. Antes ela não bebia, mas começou a beber ocasionalmente, a sair tarde do trabalho ou ficar fora alegando estar com colegas ou amigas. Às vezes, voltava para casa com cheiro de álcool, rindo e agindo como uma adolescente. Com o tempo, essas pequenas atitudes foram se acumulando e me afetando. Foi quando cedi e acessei a conta dela no Google. Mesmo fazendo isso, me senti péssimo, porque no fundo acreditava que ela jamais faria algo assim. Mas eu precisava de provas, precisava confirmar. Basta dizer que o que encontrei destruiu completamente o meu mundo. Ela estava tendo um caso há 2 anos com um colega de trabalho. Eles terminaram recentemente porque ela o traiu com outro homem que conheceu. Também descobri que ela trocou mensagens com um dos locais do Caribe alguns meses depois que voltamos da viagem. Chegou até a enviar dinheiro para ele. Mas ela parou de responder às mensagens dele há anos. Quando vi as provas de que ela teve um caso com o colega de trabalho, com um homem novo, e que ainda manteve contato com um cara do Caribe por meses após a viagem, foi aí que percebi todos os sinais de alerta que ignorei ao longo dos anos. Passar mais tempo fora de casa, ser menos comunicativa, agir de forma mais secreta sobre suas atividades e a atenção repentina à aparência. Eu estava enlouquecendo e não queria que meus filhos estivessem por perto quando eu a confrontasse. Pedi que os pais dela buscassem as crianças. Rasguei nosso álbum de casamento e espalhei as fotos pela cozinha, esperando ela chegar em casa. Quando ela chegou, a confrontei sobre o colega de trabalho e ela desabou chorando. Admitiu que tudo começou por acidente, como algo único, mas acabou saindo do controle e que nunca teve a intenção de deixar a situação ir tão longe. Ela jurou que esse foi o único caso que teve e tentou me culpar, dizendo que talvez eu também tivesse um caso que ela não sabia. Respondi que quem estava no banco dos réus era ela, não eu. O rosto dela mudou completamente quando mencionei a viagem ao Caribe. Disse a ela que sabia de tudo. Na verdade, eu só tinha visto as mensagens, mas afirmei que tinha ligado para o homem e ele confirmou tudo. Foi aí que ela finalmente confessou o caso que teve no Caribe. Acontece que a amiga dela não foi a única que fez sexo oral em um local e transou na praia. Ela também fez.
Aparentemente, a viagem ao Caribe abriu os olhos dela para experiências que nunca teve, já que esteve comigo a vida toda. Daí aquela pergunta que ela me fez. Se eu já tinha pensado em estar com outra pessoa, entrei em pânico. Não podia acreditar que a mulher com quem planejava passar o resto da vida faria isso comigo. Admito que, em certo momento, me culpei por deixá-la sair com a amiga solteira. Mas, no fim das contas, a escolha de trair foi dela. Fizemos um voto, um ao outro, e ela quebrou esse voto. Pensar que foi culpa minha é perigoso. A mulher que eu conhecia não existe mais. Ela admitiu ter tido uma noite com um local no Caribe, um caso com o colega de trabalho e um envolvimento com outro cara novo. Esses são os que ela me contou. Naquela noite, eu não conseguia entender como ela passou de esposa confiável para alguém que dorme com qualquer um. Talvez ela sempre tenha sido assim, e eu que não quis enxergar. Eu só via o lado bom dela. Não consegui dormir em casa naquela noite. Ela chorava e pedia desculpas, mas eu sabia que era só porque foi pega. Minha cabeça estava um caos. Queria um encerramento. Queria que ela me contasse sobre outros casos, mas ela só admitia o que eu já sabia. Saí de casa e fiquei fora por 2 semanas. Sinto vergonha do meu comportamento porque deveria ter estado com meus filhos. Mas mergulhei, pesado no álcool. Quando voltei, descobri que ela ainda estava mandando mensagens para o novo cara. Acredite, foi o ponto mais baixo da minha vida. Eu me sentia impotente. Ela dizia que queria ficar comigo, mas ainda se comunicava com ele. Mandei ela sair de casa. Ela ficou 1 semana na casa de uma amiga. Depois voltou dizendo que bloqueou o outro cara. Disse a ela que precisava de total honestidade. Ela respondeu que estava num estado de confusão por tanto tempo, que sabia que teve outras ficadas de bêbada, mas não conseguia lembrar com quem. Isso me deixou furioso. Ela foi ao médico e foi diagnosticada com depressão. Começou a tomar medicação. Desde então, voltou a se parecer com quem era antes, e aceitei ela de volta em casa, só para manter alguma consistência para as crianças. Mas eu sabia que nunca mais confiaria nela. Não consigo dormir ao lado de alguém que mentiu para mim por 3 anos. Então, me mudei para outro lugar. 2 meses depois, ela voltou a agir de maneira estranha, só que agora estava sendo mais descuidada com os segredos. A confrontei novamente e ela disse que já não via motivo para esconder nada de mim. Meu coração estava em pedaços, mas não podia deixar esse tipo de coisa continuar acontecendo na minha casa. Avisei os pais dela novamente. Eles ficaram totalmente decepcionados e entenderam minha decisão de terminar tudo. Ela alega que isso tudo aconteceu porque nunca namorou ninguém além de mim, e que como me deu filhos e foi fiel até nosso 2º filho, merecia perdão. Que só queria viver uma vida que nunca teve. Eu disse que daria a liberdade que ela tanto queria. Entrei com o pedido de divórcio e conseguimos guarda compartilhada das crianças. De vez em quando vou buscar os filhos, ela flerta comigo e diz que sente minha falta. Mas não vou deixar ela brincar comigo. Ela se envolveu em vários relacionamentos, todos abusivos e sem futuro, e pediu aos pais que falassem comigo dizendo que se arrepende. Mas eu digo a eles que já estou em outro relacionamento, mesmo não estando, porque não sou brinquedo. Ainda vejo ela com frequência, já que criamos os mesmos filhos. Hoje estou solteiro e feliz com meu trabalho, minha vida e minha carreira.